Fala galerinha do Eletronics, sejam bem-vindos a mais um vídeo rápido aqui do canal. Hoje, seguindo nossos vídeos sobre transistores, vamos conversar um pouquinho sobre esse circuito aqui que eu estou bolando no nosso projeto do distribuidor de clock. Quem não viu ainda, assista os vídeos sobre o distribuidor de clock, é um projeto que está ficando muito legal. Esse vídeo foi um oferecimento da Proese Componentes Eletrônicos. Galera, tô meio gripado, mas vamos tentar tocar ficha mesmo assim. Qual é o objetivo desse circuito aqui? É a gente pegar um sinal de 50 ohms com amplitude de 3.5 volt pico a pico, bufferizar esse sinal, filtrar através de um filtro de cristal, bufferizar novamente e jogar esse sinal num cabo coaxial de 50 ohms também. Importante, essa seção aqui, deixa eu pegar o verde aqui para a gente dar uma olhada. Essa seção aqui para lá vai ser repetida 6 vezes, entendeu? Então a gente entra com o sinal aqui, onda senoidal, bufferiza e sai com 6 canais em 50 ohms, beleza? Então esse é o objetivo principal do projeto. Galera, primeiro vamos tentar olhar esse circuito aqui que eu bolei e vamos... Essa aula aqui vai ser uma aula mais por cima, depois eu vou entrar em detalhes maiores, tá? De cada parte do circuito, de cada topologia, digamos assim. Mas aqui nessa aula a gente vai aprender muito sobre eletrônica analógica, muito mesmo. Tem muita coisa aqui. Tem quase tudo que a gente precisa saber sobre eletrônica analógica nesse circuito aqui. Galera, vamos tentar identificar primeiro as partes do circuito, tá? Beleza? Então, o que a gente tem aqui, ó? Um transistor naquela configuração comum aqui, né? De emissor comum, basicamente, né? O emissor dele tá aqui. Resistor de degeneração aqui, né? RE. Resistor de coletor aqui. Esses dois resistores fazem a polarização nível DC e o sinal entra aqui. Então a gente começa aqui com um amplificador, ganho aproximadamente 2, por quê? O ganho desse estágio aqui vai ser aproximadamente RC sobre RE, 560 sobre 330, perfeito? É o ganho aproximado. Ganho aproximado de 2, impedância de saída um pouquinho menor que 560 ohms. Diga-se de passagem, 560 ohms. Então, galera, a gente vai entrar aqui com o sinal de 10 MHz. Esse sinal tem 1.75 volts de pico. Tá aqui. E a impedância dele, na real, é mais ou menos 60 ohms, tá? Então a impedância dele é mais ou menos 60 ohms na real. Eu falei 50, mas é aproximadamente 62 eu medi, tá? O que é importante a gente ver aqui, galera? A impedância desse estágio de entrada, ela é muito alta, tá? Ela está na ordem dos kilo-ohms. Então é por isso que eu não estou casando a impedância, tá? Eu estou fazendo um voltage bridging, né? Ou seja, eu quero aproveitar a tensão desse sinal de entrada aqui nesse nó, tá? Não quero aproveitar a potência, por isso um voltage bridging, e por isso eu não fiz um casamento de impedância, nesse caso aqui. O que é importante, cara? Primeira coisa, eu defini a corrente de coletor, tá? Que vai passar aqui nesse primeiro estágio, eu defini ela em 8 mA, tá? Depois, conforme eu fui colocando os resistores comerciais, eu cheguei em 8.82 mA. Como é que eu cheguei em 8 mA, galera? Experiência, tá? Então esses 8 mA, na minha experiência com a eletrônica analógica, era o suficiente, era o adequado para eu trabalhar com esse sinal de 10 MHz para ter um ganho adequado, uma transcondutância adequada nesse transistor, tá? Para manter as impedâncias baixas, para as capacitâncias coletor base emissor não serem tão significativas assim. Se a gente começa a trabalhar aqui 10 MHz com 1 mA, por exemplo, menos do que isso, quando a gente quer ter um circuito de baixo ruído, por exemplo, baixo ruído de corrente, a gente costuma trabalhar com 700 microamperes de polarização, 500 microamperes.
Só que a gente começa a ter muitos problemas com as capacitâncias em alta frequência, é mais difícil. Então, como eu tenho power budget, né, eu posso desperdiçar potência, eu tenho esse budget disponível, porque não é um instrumento de bancada, não estou me importando muito com a potência dissipada. Então eu me dei o luxo de colocar 8 mA aqui para manter um ganho bacana em 10 MB, uma transcondutância, desculpa, bacana, e a gente não sofrer tanto com as capacitâncias parasitas do nosso transistor. Então, galera, basicamente aqui, tá, o sinal que está entrando aqui, ele vai aparecer aqui, só que com um ganho aproximadamente 2, tá, que é 560 sobre 360. Só que tem uma coisa chata. Vocês percebem que esse aqui não é um estágio comum que a gente costuma estudar na faculdade, em curso técnico, né? Porque a gente costuma se ensinar isso aqui, isso que eu acho meio chato, cara. Se ensina isso sempre com pequenos sinais, né? E amplificar lá, o amplificador com ganho 100, e daí a entrada é 10 mV, coisa assim. Só que isso muitas vezes não é útil na prática. Então nesse caso aqui eu queria amplificar um sinal que já tem 1.75 volts de pico. E isso... a primeira arranjo de polarização que eu montei, testei e não funcionou. Tá? Depois eu tive que vir aqui e mudar um pouco. Se não me engano aqui eu usava 390. Alguma coisa assim. Por que, galera, isso? Por que isso, cara? Porque eu estou entrando com um sinal de 1.75 volts de pico, tá? Então a excursão dele é 3.5 VPP. Esse sinal aqui, a excursão dele é 3.5 VPP. Então, o meu emissor aqui vai excursionar 3.5 VPP, porque eu estou entrando com 1.75 V de pico aqui, então aqui a gente vai excursionar 3.5 VPP, tá? A partir do quiescente 1.75 para cima, a partir do quiescente para baixo, 1.75 volts. Então, a gente tem que ter uma corrente aqui suficiente para que na excursão mínima, que é o nível DC aqui, menos 1.75, eu não zere a corrente de coletor. Eu não posso zerar essa corrente de coletor. Porque a gente tem um largo sinal, não é mais um pequeno sinal, a gente tem um sinal largo, então a gente tem que tomar cuidado. Eu não posso zerar a corrente de coletor na minha excursão mínima, nesse ponto aqui da senoide. Quando o emissor aqui, a tensão de emissor chegar aqui. Tá? Outra coisa importante, conforme na parte de cima, conforme o meu emissor sobe a partir do nível DC, o meu sinal está subindo, tá? O meu sinal está entrando aqui, o meu emissor está subindo, mas o meu coletor está baixando, né? Concordam? Conforme o emissor sobe aqui, o transistor está ligando mais, e o meu coletor aqui tá baixando, né? Então eu tenho que ter faixa dinâmica no meu transistor para que a tensão dele também não seja menor do que a tensão de saturação. Como eu quero manter uma boa linearidade, eu mantive aqui uma tensão VCE mínima de 1 volt por aí. Tá? Então tem que tomar cuidado com isso aí. Então, o nível mínimo do sinal aqui, o mínimo aqui e o nível máximo aqui, essa diferença, né? Porque isso aqui fala assim, ó, né? Essa diferença aqui tem que manter um VCE mínimo para não entrar com o transistor em corte. Então tem esses dois detalhes que quando a gente trabalha com pequenos sinais, a gente não costuma cuidar isso porque não é muito relevante, né? Porque o sinal é muito pequeno em relação à tensão de alimentação. Já aqui, entrando com um sinal tão forte, 1.35 V pico, fica bem mais chato. Vocês viram que interessante? Então, galera, viram como é complexo? Eu poderia ficar uma hora falando sobre esse estágio aqui, sobre o projeto desse estágio aqui. Mas espero que eu tenha mais ou menos explicado essa parte. O meu ganho que eu queria era aproximadamente 2, que deu 560 sobre 330. Era o que eu queria já. Se eu não tivesse conseguido o ganho que eu precisava, eu poderia fazer duas coisas. Poderia fazer um bypass do emissor aqui, né? Aquele típico circuito de bypass. Mas não é bacana fazer isso aqui em RF. Em RF se prefere fazer um inductive picking, né? Então a gente colocaria um indutor aqui
para ganhar um pouco de ganho de tensão, né? Para a gente poder aumentar um pouco a impedância aqui, escoar mais corrente para fora aqui, né? Mas não foi necessário, o meu ganho ficou adequado onde eu queria. Então, show, né, galera? Como eu quero acionar 6 estágios desse aqui, eu preciso transformar esse ponto num ponto de baixíssima impedância por 2 motivos. Para qualquer sinal refletido aqui não distorcer o meu sinal, então para não ter crosstalk entre os canais. Então o sinal refletido de um canal com o sinal refletido de outro não atrapalhe esse nó de tensão. Então, por isso que eu preciso de uma impedância baixa, né? Então, como que eu fiz essa impedância baixa? Eu fiz isso utilizando um seguidor de emissor, um buffer emitter follower, que tá aqui, né? Então aqui a gente tem um emitter follower, tá vendo? Só que o que eu aproveitei aqui, galera? Eu aproveitei para polarizar ele em DC já, utilizando o nível DC que está aqui, que foi dado pela condição de steady state da corrente aqui e desse resistor de 560. Então 8.8 mA vezes 560 vai dar a tensão de queda aqui, que já vai polarizar o meu transistor aqui em DC e já vai manter uma tensão aqui 0,7 menor do que VCE1, né? Então esse VE2 aqui é igual a VCE1 menos 0,7, né? Bacana isso. Então esse transistor aqui, além de ele agir como buffer, ele já está sendo polarizado em DC por esse sinal aqui. Agora um segredo, galera. Sempre que a gente acopla um sinal de um buffer seguidor de emissor em AC, é muito mais fácil trabalhar com uma fonte de corrente, tá? Eu vou gravar isso depois para vocês verem nos próximos vídeos sobre transistores. Mas se eu tivesse um resistor de emissor aqui, é bem chato, tá? Parece que não, mas esse acoplamento AC aqui, ele faz coisas muito chatas no sinal. Então, galera, eu fui aqui com uma fonte de corrente aqui, estão vendo aqui? Eu tenho uma queda constante de 1.4 volts aqui, que são esses 2 diodos. Isso polariza aproximadamente 0,7 aqui, né? Que vai me dar uma corrente constante nesse resistor e vai polarizar esse estágio emissor de tensão, seguidor de tensão aqui, com uma corrente constante aqui, tá? De 0,7 sobre 22. Isso garante que esse nó fique extremamente estável, extremamente forte, tá? Com uma impedância baixa e, além disso, que esse transistor nunca entre em corte, porque sempre vai ter corrente circulando por ele, dado que eu projetei essa fonte de corrente para suportar a corrente máxima que essa impedância aqui vai gerar no ciclo negativo, perfeito? Porque isso que é interessante do acoplamento AC, ele vai fazer com que a corrente saia, mas ela também volte. Quando ela volta, ela tem que voltar, mas tem que continuar saindo corrente por aqui, ó. Senão esse transistor entra em corte, e daí distorce todo o meu sinal. Então é isso que acontece. Para isso que servem esses 2 transistores que estão aqui na saída. Então agora, galera, a gente acopla o sinal em AC, tá aqui, acoplou em AC, o nível DC caiu fora. E a gente tem um filtro de cristal, 2 cristais de 10 mega em série, funcionando em ressonância série. Então, na frequência de 10 mega, a impedância desses caras aqui vai ser extremamente baixa e a gente tem um caminho de RF direto lá pro buffer de saída, tá? Quando a impedância começa a subir aqui, quando a gente sai dos 10 megas, a gente tem corrente por esses capacitores aqui do filtro, por essa impedância aqui, e a gente atenua o sinal. Então a impedância aqui sobe, e aqui ela decresce, e essa carga aqui filtra o sinal. Então, filtro padrão a cristal. A impedância aqui, ela é alta, tá? Ela vai ser em torno de 3K, aqui, tá? Porque na ressonância séria aqui eu não tenho uma impedância baixa do cristal, ele tem uma impedância alta por natureza, ele tem um alto fator de qualidade, né? Mas a impedância dele ela é alta. Então aqui a gente tem que ter um buffer para bufferizar esse sinal que está extremamente filtrado, uma senoide perfeita aqui,
rejeitou quase todos os harmônicos, rejeitou ruído de fase, muita coisa foi rejeitada nesse filtro aqui. Só que a gente tem que ter um buffer para poder colocar isso num cabo coaxial, né? Porque a gente quer botar uma carga de 50 ohms aqui, que é o cabo coaxial, e isso é complicado de colocar, tá? Não é tão simples. Então, galera, o que a gente faz? Eu decidi usar um Darlington aqui, tá? Então são dois NPN em configuração Darlington. Eles estão configurados em VCC/2, que a gente tem 5K6 aqui, 5K6. Então esse nó em DC vai estar VCC/2. Sinal AC superposto aqui de 10 MB. O que é interessante, galera? Percebam que aqui eu coloquei dois resistores que eu tive que adicionar depois. Resistores de base, né? No meio desse Darlington aqui. Por que tem esses resistores de base aqui, galera? Pelo seguinte, uma carga RC aqui, tá? A gente tem o R e o C pode ser parasita, pode ser o C de fato da carga, se tiver alguma componente capacitiva na carga, mais o R de 50 ohms, 100 ohms, desculpas, porque essa saída aqui de baixa impedância, ela está enxergando 100 ohms, né? 47 do resistor de saída, mais 50 ohms do cabo. Esse nó aqui que enxerga 100 ohms, ele é refletido para cá, com uma impedância muito maior. Por isso que a gente consegue acionar ele com essa impedância de 3K aqui do cristal. Só que, quando a gente reflete pela base aqui, pelo ganho da base, uma componente que tem uma parte reativa, capacitiva, pode acontecer um fenômeno ali quando gira os polos ali por causa do ganho, de que essa impedância ela seja refletida negativa, a parte real dela, a parte da resistência, vire uma resistência negativa aqui ou aqui nessa base. Resistência negativa nas bases, o transistor obviamente vai oscilar. O princípio básico da oscilação é a gente ter uma resistência negativa ali, né? Então tem que cuidar muito com essa reflexão aqui. O que se faz em RF? Se coloca um resistor em série aqui, ou um indutorzinho, para manter uma resistência máxima aqui. Quando refletir a resistência negativa, ela se subtrai dessa aqui, e eu continuo tendo uma resistência positiva nessa base, que faça com que eu não entre em oscilação permanente. Por que eu usei 2? Para realmente ter um ganho maior, né? Em 10 MB a gente tem uma perda capacitiva aqui, né? Da capacitância de junção base emissor. Então com dois transistores eu achei bacana, ficou bem bom, eu testei isso, tá? Prototipei isso para saber se funcionava. Esse 470 aqui, que mantém uma corrente quiescente nesse transistor aqui, eu também escolhi por teste, tá? Por prática, por experiência. 470 é um valor bom para RF, para esse tipo de coisa aqui, poderia ser 330, 390. E galera, obviamente, como eu tinha dito aqui, como aqui a gente está também bombeando uma carga AC, né, acoplada por um capacitor, a gente tem também aqui uma fonte de corrente, né? Então qual foi a minha sacada aqui? Eu peguei a mesma referência de 1.4 aqui, tem 1.4 volts aqui, corrente constante nesse resistor, corrente constante polarizando, nosso Darlington extremamente estável, impedância baixíssima aqui, né? Extremamente estável, acoplamento AC, e como a gente tem uma impedância zero aqui, a gente gera a impedância de 50 ohms de saída através de um resistor série, que está aqui, né? Então a gente usa um resistor série aqui para gerar a impedância que o cabo vai enxergar, né? Por quê? Porque o seguidor de emissor, nesse caso aqui, eles vão ter impedância aproximadamente zero, tá? Um pouquinho de impedância só, bem baixinha. Por isso que eu botei 47 aqui, porque somado com as impedâncias do circuito e tudo mais, a gente passa a ter 50 ohms perfeito, basicamente. Então, galera, resumindo, entramos com 10 MHz, 1.75 volt de pico aqui, 60 ohms, amplificamos ele, dobramos o nível do circuito, do sinal, né? Dobramos para 4 volts de pico quase aqui, deu. Filtramos ele, eliminamos todo o ruído, as harmônicas, isolamos o sinal, porque não volta nada para cá, né? Só pode voltar 10 MB. Qualquer reflexão que vier não vai atrapalhar os outros buffers, né? Porque isso aqui vai repetir 6 vezes. Como a gente tem o cristal, só vai voltar 10 MB para cá, então a gente tá protegido. Impedância altíssima aqui, mais um buffer de saída, fonte de corrente e o resistor série
Então, como a gente dobra o sinal aqui a gente perde metade da tensão em cima da resistência, a gente sai com o sinal basicamente com o mesmo nível de entrada. É isso aí, galera. Fiquei sem voz até, vou tomar uma água para gravar o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse circuito. Curtam lá no nosso Instagram, tem várias fotos da montagem dele. E fiquem ligados que vai ter mais vídeos sobre transistores. Eu vou postar hoje mesmo e vai ter mais vídeos sobre o nosso projeto que utiliza esse circuito aqui. Valeu, grande abraço!